Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, verso 5. Até me ajuda hoje que eu estou sem voz. E aí não vai sumir a voz, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 5. Mateus é fácil achar que é o primeiro livro do Novo Testamento. E diz assim, você que não achou pode acompanhar no telão. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e o outro eu digo vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, ó Deus, por essa noite, Pai. Pai, eu acredito que chegamos aqui nesse lugar porque o Senhor marcou um encontro com cada um de nós, Pai. E é por isso que eu te peço hoje, nessa noite, Deus, muito além da minha voz, muito além do meu entendimento, ou até mesmo do entendimento dos meus irmãos nessa noite, de qualquer preparação, de qualquer intenção, mas que o Senhor se sinta à vontade hoje, nessa noite. Nós temos um encontro com o Senhor e nós queremos tocar os céus, Deus, com a nossa fé, com a nossa oração, meu Deus, com a nossa dedicação hoje nessa noite. Eu sei que hoje é noite de transformação, eu sei que hoje salvação entrará na nossa casa. Eu sei que haverá transformação no nosso meio, então eu te peço, fala conosco de uma forma especial, poderosa. Nós estamos preparados hoje, nós queremos, nós anseiamos pela Tua presença. Assim como as corças anseiam pelas águas, assim nós desejamos e anseiamos pela Tua presença, ó Deus. Fala conosco de uma forma especial, em nome de Jesus, digam todos, amém. O tema dessa mensagem é o homem que deixou Jesus maravilhado. Sabe o que é interessante? É natural nós ouvirmos que Jesus, ele maravilhou as pessoas. É natural você ouvir que Jesus gerou admiração, que Jesus surpreendeu alguém, porque naturalmente se você ouviu algo da parte de Jesus, você já ouviu milagres, você já ouviu curas, você já ouviu Jesus fazer feitos que os homens não podem fazer, porque Ele é Deus e Ele faz aquilo que é impossível ao homem. Mas imagine nessa época desses homens, eles conheciam a verdade sobre Jesus. Eles sabiam o que Jesus era capaz de fazer, então naturalmente as pessoas sabiam e elas se maravilhavam com os feitos de Jesus. Mas o interessante disso, que o que nós estamos vendo aqui é que um homem, pelo contrário, não só ele se maravilhava pelo que Jesus fazia, como ele maravilhou Jesus. E para você entender como isso é extremamente importante, só existe dois momentos na Bíblia, basicamente, que nós vemos isso acontecer. A primeira nós vemos em Marcos capítulo 6, verso 6, diz que Jesus se maravilhou, Jesus se admirou, ele se surpreendeu com a incredulidade dos homens quanto à sua fé, que aquela fé incrédula tocava o coração dele, só que de uma forma ruim. Isso maravilhava ele, porque ele olhava, mesmo em meio tantos milagres, mesmo em meio tanta ação dos céus no meio da terra, através de Jesus, ainda havia incredulidade.
Mas teve um outro momento que é esse que nós acabamos de ler. Que Jesus olha para um homem diferente, e Jesus consegue extrair dele a admiração. Jesus olha para a atitude em determinado momento desse homem, um centurião romano de Cafarnaum. E ele olha para esse homem e ele diz que dele saiu a admiração. Ele se admirou com a fé daquele homem. Ele se surpreendeu com a fé daquele homem. E para você entender como isso é profundo, por exemplo, a Bíblia fala sobre João Batista que não existe nenhum nascido de mulher que há maior do que ele. Olha o que é interessante, nós vemos tantos homens próximos de Jesus. Por exemplo, você conhece bem a história de Lázaro, quando Lázaro morre. Marta, em determinado momento, depois de Jesus passar um tempo, ele chega 4 dias após a morte de Lázaro, encontra Marta com Jesus e fala: Jesus, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Imagine pessoas que são icônicas, que são símbolos da fé cristã. Elas são colocadas nesse momento de lado. Em contrapartida, um homem, um gentil, alguém que não professava a mesma fé em Deus, e Jesus vira e fala: esse homem me extraiu a admiração. Para você entender qual era a importância do ato que esse homem ele praticou. Esse homem era um cara importante, mas era um cara que não conhecia Deus, mas era um cara que desejava a presença de Deus. Talvez muitos estejam hoje aqui nessa noite nesse tipo de condição. Você já ouviu falar de Deus? Você conhece os feitos de Jesus? Jesus de alguma forma já está tocando na tua vida, já está tocando na tua casa, mas você não é tão próximo dele. Talvez você seja que nem esse homem, ele era até cooperador da obra de Deus, que a palavra diz lá em Lucas. Mas ainda assim, esse homem não conhecia Jesus tão próximo, ele ainda não tinha experimentado a presença do Deus vivo. E esse homem era um homem importante, porque a Bíblia diz que ele era um centurião romano. O que era um centurião? Era o líder de uma centúria. Uma centúria, basicamente, ela era composta por 80 soldados. 60 a 80 soldados. Então ele era um homem de importância, e é por isso que ele fala: olha, eu falo para os meus soldados, vai, e eles vão. Eles falam, vem, eles vêm. Eu falo, faz. Ou seja, o que eu falar para eles fazerem, eles vão fazer. Ou seja, eu sou importante, mas existe alguém que é mais importante do que eu. Existe alguém que tem algo que eu não tenho. Existe alguém que pode me tocar de uma forma que eu não posso tocar. E isso, essa atitude dele, maravilha Jesus. Isso marca a memória de Jesus. E nós hoje, tantos anos depois, milênios depois, nós estamos aqui compartilhando, porque esse homem fez Jesus se admirar. E tem algo para nós aprendermos com ele. Nós precisamos sair daqui e declarar ao nosso coração: eu quero sair daqui e eu quero gerar a admiração no coração de Deus. Eu falei agora, na quarta-feira, e muitos deram força, recebi até muitas mensagens, comemorei 10 anos de casado. Diga glória a Deus. Não é fácil, mas também é bom, irmãos. O pastor já está no 22, né, pastor? Vou chegar lá. E agora, inclusive, quando saí na quinta-feira, a gente viajou, voltei ainda há pouco, cheguei ainda há pouco. Por isso que eu estou meio queimado, mas estou corado, estou feliz, estou alegre. Obrigado pelas orações, pelas palavras. Mas eu lembrei de um negócio, e uma vez eu acho que eu até falei sobre isso aqui. A minha esposa, lá no início do nosso casamento, 10 anos atrás, a minha esposa, ela no primeiro dia do nosso casamento, quando nós voltamos da lua de mel, ela resolveu fazer um almoço. Eu lembro direitinho desse almoço. E ela fez na época uma picanha invertida, para você que está com fome aí, só para saborear, dar água na sua boca. Ela fez uma picanha invertida. E eu pensei, isso vai dar errado, isso não vai dar certo. Irmãos, quando ela acabou de fazer e que ela colocou a mesa e que eu provei, falei, caramba, de fome eu não morro. Porque o negócio ficou tão bom que ela, quando provou, ela falou, caramba, eu sei cozinhar. E sabe o que é interessante disso, que tem a ver até mesmo com essa palavra?
É como se eu me maravilhasse de uma forma que 10 anos passaram e eu consigo lembrar exatamente até o gosto daquela picanha, daquele almoço. Sabe por quê? Situações que marcam a nossa vida, que nos admiram, que nos surpreendem, que nos maravilham, são situações que ficam marcadas na nossa memória. Mas o nosso Deus é da mesma forma também. Tudo que você faz na direção de Deus, que mexe com o coração dele diferente, que faz com que ele se mova de forma diferente, isso maravilha Deus de uma forma que isso fica marcado na memória de Deus. Amém? E isso que nós precisamos provocar no nosso meio hoje, porque esse homem, ele apresentou um nível de fé que admirou Jesus. E o que eu e vocês nós podemos fazer para deixar Jesus admirado? Você já parou para se perguntar? O que hoje eu posso fazer, já que eu estou ouvindo que Jesus se maravilha? O que eu posso fazer para tocar os céus e fazer Jesus se maravilhar com a minha vida? Entender que Ele é o seu recurso mais importante. Diga amém. Entender que Jesus é o seu recurso mais importante. E sabe por que eu digo isso para você? É natural quando você tem uma guerra na sua vida, quando você tem uma luta. Talvez você chegou hoje aqui, nesse lugar, arrastado. Ou talvez você chegou hoje aqui nesse local e você nem queria vir, mas alguém te convidou e te trouxe arrastado. E você até está pensando nesse momento, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que eu vim fazer? Você veio para cá porque Deus te convidou. Antes que alguém te convidasse, Deus marcou esse encontro com você. Amém? Sabe por quê? Porque naturalmente, quando Jesus não é o nosso principal recurso, nós vamos procurar qualquer recurso para resolver nossas necessidades e nossos problemas. Você que tem essa guerra, essa luta, essa dor, essa dificuldade, você vai procurar um namorado, você vai procurar uma namorada, vai procurar um médico. E não que fatos naturais, profissionais, alguém não possa te ajudar. Mas antes, o primeiro recurso é o Senhor Jesus. E quando nós entendemos isso e declaramos Jesus, eu entendo que Tu és o meu primeiro recurso à frente de qualquer um outro. Eu posso até procurar, mas antes eu vou falar com o Senhor. Antes eu dobro meus joelhos, antes eu vou na Tua direção. Quando a gente faz isso, a gente toca o coração de Jesus de forma diferente. A gente mexe de uma forma diferente no coração dele, que ele fala, isso me maravilha, eu tenho vontade de envolvimento, eu tenho vontade de tocar, eu quero responder essa oração, eu quero tocar nessa vida. Há uma movimentação dos céus em nosso favor, e olha o que diz Mateus 8:5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Um centurião, um homem importante, o líder de uma centúria, um homem que tinha uma posição imponente, um homem inclusive que a posição dele não era agradável, ele se portar dessa forma indo atrás de Jesus. Ele coloca à prova a sua posição para declarar, existe alguém que tem o que eu não tenho. Eu tenho recursos, eu tenho condições, eu tenho formas de fazer acontecer, mas eu tenho um servo que ele está já indo à morte, e esse servo precisa ser tocado, ele precisa ser transformado, e eu não consigo nada, só quem pode ser meu recurso é Jesus. Quando você passa por uma tempestade, a pergunta é, quem você tem recorrido? A Bíblia, por exemplo, ela conta a história de um outro homem importante que você já ouviu sobre Jairo, que era o chefe de uma sinagoga, que era o líder de uma sinagoga. Já preguei aqui que ele era responsável de uma forma, após o rabino, ele era a pessoa mais importante naquele lugar. Só que ele tinha uma necessidade, sua filha estava doente, ela ia morrer, ela precisava de um toque. E aí Jairo, ele deixa de lado toda a importância dele, e ele vai atrás daquele que podia resolver aquilo que ele nem ninguém em volta dele poderia resolver. Por isso, quando você sair desse lugar, você precisa sair daqui e declarar, Jesus é o meu primeiro recurso antes de qualquer um outro, e eu sei que Ele pode fazer o que nenhum outro pode fazer. Esse homem pedia ajuda,
seria mostrar fraqueza. Naturalmente seria isso, seria falta de prestígio, seria humilhação, talvez até vergonha. Porque esse homem se portar dessa forma seria uma vergonha ele se expor. Eu amo o versículo que diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que é buscar Jesus de todo o vosso coração? Sabe o que é buscar Deus de todo o vosso coração? É você não ter ressalvas sobre o teu coração. Não é se a minha posição permitir, não é se eu perder tudo, não é se os médicos derem outro veredito, eu busco em primeiro lugar, eu busco a Deus porque Ele tem respostas que eu preciso, então eu busco de todo o meu coração e eu sei que Ele me responde porque Ele é meu Pai, Ele é meu Deus, Ele cuida de mim. E se eu buscar Ele com muita intensidade, eu vou encontrar a Deus, porque Ele deseja ser encontrado por nós. Amém? Posso ouvir um amém? Jesus é acessível a todos. É por isso que a palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entenda isso, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas lembre disso, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus, Ele olha para você e Ele não te separa como: esse eu desejo salvar, esse eu desejo abençoar, esse eu desejo cuidar. Isso é acepção. Ele olha a todos nós aqui hoje nessa noite e nos trata como iguais, e Ele diz: eu desejo transformar a sua vida, eu tenho planos de paz, de vitória, e não de guerra, não de mal para a sua vida. Eu quero mudar a tua história, eu sei o que te dói, eu sei o que te incomoda, mas eu quero mudar a tua vida. Ele não faz acepção de ninguém, Ele não separa ninguém por quem Ele gosta mais ou gosta menos. Ele nos ama, porque Deus é amor. Mas nós precisamos entender, Ele não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Ele espera uma decisão sua, de dizer para Ele: Deus, está aqui a minha vida, você é meu recurso, eu não sei agir sozinho, eu não sei fazer nada sozinho, eu estou sofrendo, eu não estou legal, não está bacana a minha vida, Deus, toma conta dela. Amém? É quando nós entendemos que Ele é o nosso primeiro recurso. E número 2, o que eu posso fazer para deixar Jesus maravilhado? Reconhecer a nossa posição diante dEle. Reconhecer a minha e a sua posição diante do Senhor. Mateus capítulo 8, verso 8 diz assim: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. O homem ainda, após ele pedir ajuda para Jesus, de forma pública, porque entenda isso, você vai ver, por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, conta essa mesma história, mas ela conta de outra forma essa história. É a mesma história, da mesma forma, só que tem um formato de como a história transcorreu. Que é que ele manda algumas pessoas importantes, uns anciãos, e esses anciãos vão interceder por ele. Quando Jesus está indo a caminho de interceder por ele, ele manda outras pessoas para avisar que Jesus não precisava. Entenda, a Bíblia, quando a gente fala sobre os evangelhos, e a gente vê certas situações que geram uma pequena diferença, é porque o evangelho, segundo algumas pessoas, é a forma deles verem. Mas para você entender um negócio importante dessa palavra, todas as vezes que alguém importante mandava alguém ao seu lugar, significava que ele estava indo, mandando alguém, mas tinha o mesmo cunho da sua própria presença. O fato dele mandar alguém da parte dele, ele estava declarando publicamente, ainda se for assim, declarando publicamente: olha, eu estou indo e colocando a minha importância no meio de tudo isso. Ele estava colocando o próprio cargo dele à prova. Ele estava declarando naquele momento: não me importa nada, se o Senhor não puder mudar a minha história, se o Senhor não puder mudar a minha vida. Sabe o que é isso? Ele reconhece qual é a posição dele e a importância dele perante a Jesus. Eu não sei quanto você é importante na sua vida, porque eu sei que existem pessoas aqui de todas as formas.
Talvez você seja uma pessoa extremamente importante no seu trabalho. Talvez você não precise nem ser um grande empresário, ou ser um grande gestor em alguma empresa, um grande empregado, um gerente, alguém extremamente importante, mas em alguma área da tua vida você é muito importante. Ou seja, na igreja, numa célula, em alguma área da tua vida, talvez na tua própria família, você é importante. É como se Deus nos falasse hoje, nessa noite, a tua importância no momento que você me encontra, ela precisa ser deixada de lado para você entender quem eu sou na tua vida. E o que eu posso fazer na tua vida. Isso é humildade. Esse homem, ele se sentia indigno. Mas sabe o que é interessante disso? Ele era considerado digno. Lá em Lucas a gente vê, e por isso que eu tratei sobre isso, a gente vê que ele era bem estimado no meio dos judeus, porque ele havia ajudado a construir uma sinagoga. Esse homem, ele não era judeu, mas ele ajudou a construir uma sinagoga. Então, no meio dos judeus, ele era uma pessoa extremamente importante e estimada. E no meio dos romanos, ele era um centurião romano. Então, ele também era muito estimado. Mas esse homem, que era estimado de todas as formas, na religião e no governo, ele resolve deixar toda a pompa dele de lado, a importância dele de lado. E ele diz: Jesus, eu não sou importante quando tu pisares nesse local. Onde tu chegares, tu é a pessoa mais importante. E eu preciso do Senhor, e é por isso que eu, na tua presença, eu me apresento como alguém que preciso de ti. Eu não tenho como fazer algo pela minha vida. É como se ele dissesse: eu sou um gentil, mas eu tenho prestígio de todos, mas eu não quero prestígio que não mude a minha história. Eu não quero ser considerado alguém no meu trabalho. Eu não quero ser o gestor mais importante, o dono de empresas, ter talvez uma conta bancária recheada e olhar para a minha necessidade às vezes mais básica, uma saúde, uma situação na tua família, com teus filhos, no teu casamento, e você olhar e falar: eu me sinto impotente. Se você se sente assim, esse é o momento que Deus te toca. É quando você diz para Jesus: eu estou fraco, Deus, eu não aguento, eu preciso do Senhor. Aí Deus diz para você: é na tua fraqueza que eu te fortaleço. É na tua fraqueza que eu te levanto. É na tua fraqueza que eu mudo a tua história. Qual é a sua necessidade que te faz te sentir impotente? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua guerra? Porque se eu perguntar aqui quem tem problema, irmãos, se você não tiver nenhum, eu compartilho vários meus contigo. Mas a verdade é que nós temos guerra, nós temos lutas. Quarta-feira eu compartilhei a palavra sobre o jovem rico. Um homem com muitas posses, com muitas propriedades, que extrai a pergunta certa de Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a ter uma conversa com ele, só que no final da conversa, Jesus o ama e diz para ele: vende tudo que tu tens e dá aos pobres, porque tu tens só dinheiro. Você é um pobre, porque a única coisa que você tem é dinheiro, porque o dinheiro ele te tem, você não tem, ele te tem, porque o dinheiro não está nas tuas mãos, o dinheiro está no teu coração. Ele disse isso para ele, essa era a guerra dele, essa era a necessidade dele, e Jesus dá a resposta, e esse homem sai contrariado. Talvez Jesus esteja dando algumas respostas hoje aqui nessa noite para cada um de nós, para mim e para você. Talvez o seu primeiro impulso seja de sair contrariado, ou talvez você coloque a mão na sua consciência e comece a declarar: enquanto Jesus não estiver na minha vida como a pessoa mais importante, será que é válido o que eu estou vivendo? Será que é válido passar pela guerra que eu passo, pela luta que eu passo? Pelas situações que pela minha influência, pela minha pompa, por toda a minha sabedoria, eu não consegui resolver. Porque é importante, além de reconhecer quem Jesus é o que nós somos sem Ele. De nada vale você chegar aqui e dizer: eu sei quem Jesus é. Jesus é Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, mas você tem que ter um outro reconhecimento. É quem você é sem Jesus. Porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Você não tem capacidade de cuidar da sua própria vida. Você não tem essa capacidade segundo a própria Bíblia. São as palavras de Jesus. Mas Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Ele te trouxe aqui nesse lugar hoje porque Ele tem planos para você.
Ele te trouxe aqui hoje nesse lugar, às vezes por um convite de alguém muito chato que te encheu o saco, mas que te ama, porque Deus tem propósito para a tua vida. Ele quer responder às tuas necessidades, mas Ele quer mudar a tua história de vida. E número 3 e último, o que eu posso fazer para maravilhar Jesus? Elevar o nível da minha fé, elevar o nível da nossa fé, porque essa palavra basicamente ela fala sobre fé. O que chama atenção nesse homem é a fé inabalável dele, como alguém que diz: Jesus, eu sei qual é o trâmite disso. Tu costuma tocar nas pessoas, tu dá uma palavra para as pessoas, elas são transformadas. Então é o seguinte, Jesus, eu confio em Ti, eu acredito em Ti, basta Tu dares uma palavra. Eu não sou digno que Tu pises na minha casa, porque eu sou impuro, eu não mereço, eu não sou alguém tão bom para eu Te receber, porque Tu és puro, Tu és Deus. É como se ele falasse isso. Jesus fala: pronto, eu gostei, porque eu não tenho visto fé no nosso meio, e isso me admira. E talvez o convite que Jesus faça hoje para cada um de nós é: eu não quero que você seja só um frequentador da igreja. Eu não quero que você só esquente o banco. Eu não quero que você venha buscar só uma bênção. Eu quero aumentar o teu nível de fé. Eu sei que tem pessoas que Deus vai levantar de uma forma que talvez o teu problema seja tão insolúvel que você está desesperado. Você está desesperado, você não sabe mais o que fazer, mas Jesus vai colocar paz no teu coração, porque quando Ele tomar a frente disso, Ele vai resolver. E você vai entender que Ele é Deus. Mateus 8, 7, 8 diz assim: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ou seja, Ele disse: só dá uma palavra, e eu creio que o meu servo será curado. Ele está lá, mas ele vai ser curado. Pode dar a palavra à distância, porque eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti, Jesus, o que Tu falar está ok. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Eu falo isso hoje para você. Basta uma palavra de Jesus hoje, nessa noite, para a tua vida. Ele não precisa fazer muito, basta uma palavra. Basta Ele dizer: seja curado. Basta Ele dizer: seja salvo. Basta Ele dizer: seja transformado. Basta Ele dizer que o casamento é transformado. Como é que eu sei que os dons eles vão ser fluidos na minha vida? É quando eu exercito os dons, é quando eu entendo pela fé. Jesus está aqui, Ele tomou a minha vida e Ele quer transformar a vida dos outros através da minha. Glória a Deus, Deus quer te usar. Mas antes Deus quer te tocar, Ele está esperando o exercício da nossa fé. Ele está esperando que você levante sua mão e diga: eu não saio daqui sem surpreender Jesus. Eu não saio daqui sem maravilhar Jesus. Eu vou exercitar minha fé num nível mais profundo. Eu quero mais intensidade na presença dEle. Eu não aceito as guerras que eu estou vivendo. E aí Jesus diz que não encontrou em Israel fé igual como daquele centurião. Sabe por quê? Basta só uma palavra e a nossa crença de dizer: Jesus, uma palavra tua. Diga assim: Jesus, basta uma palavra e eu serei transformado. Para a honra e glória do teu nome, aplauda o Senhor e fique em pé no seu lugar.